Irmãos, como hoje falamos um pouco de missões, eu gostaria de falar sobre algo também relacionado a missões. Vocês conhecem muito bem o texto de Mateus capítulo 28. Esse texto é muito conhecido, muito pregado, mas tem algumas coisas, alguns detalhes nesse texto que me chamam a atenção, duas coisas que eu gostaria de compartilhar hoje. Eu gostaria de falar hoje sobre fundamentos ou base da grande comissão, pensando no que nós fazemos, pensando no que Deus nos manda fazer, pensando no que Deus nos ha mandado fazer. Ele nos deu uma missão e devemos cumprir, e para isso precisamos estar firmado em duas bases. É como a construção de um edifício, ele precisa ter bases sólidas, ele precisa ter, não sou engenheiro, não entendo nada disso, mas eu entendo que tem que ter boas bases para construir um edifício. A Bíblia, a palavra do Senhor nos fala sobre o homem prudente, o insensato e o prudente. O prudente é aquele que está firmado na rocha, tudo sobre base. Precisamos estar firmados também. Essas duas bases que eu gostaria de falar hoje, bases ou fundamentos da grande comissão. E gostaria de afirmar e que, quem sabe, pudéssemos sair daqui com esse pensamento de que as nossas ações como igreja, as minhas ações como servo de Deus, como filho de Deus, deve ter como base o mandato de Cristo Jesus. A base de toda a nossa vivência, minhas ações, a maneira como vou atuar cada dia, precisa ter como base esses mandatos. Eu preciso respirar. Quem sabe parece que a gente exagera quando a gente diz que precisamos respirar missões. Aí, quem sabe, na nossa cabeça passa sempre aquela ideia de que precisamos sempre mandar missionários ou precisamos ir às missões. Pensamos nós que fazer missões é sair de onde estamos. E só faz missões aqueles que são enviados. Mas vocês sabem, e vocês com certeza sabem, são muito inteligentes, sabem que existem três maneiras, nós geralmente aprendemos as três formas que se pode realizar missões. Três maneiras de se realizar missões. Quais são? Indo, a Miriam já... orando e contribuindo. Qual é a mais fácil dessas três? Alguns pensam que é orando. Mas pense bem, quanto tempo de oração você passa durante o dia. Aí você vai perceber que não é a mais fácil. Mas nós sempre enfatizamos isso, de que missões é feito indo, contribuindo, orando. E não quero deixar ninguém furioso aqui, respeito a opinião de cada um, mas eu particularmente não estou de acordo com essa forma de pensar. Explico, porque muitas vezes nós usamos isso como uma desculpa. Eu não posso ir, então eu vou orar. Muitas vezes nós usamos, alguém usa, eu já escutei muitas vezes, é que eu não posso ir, tá? Mas eu vou orar. Eu não posso orar, eu vou contribuir. Ou eu não posso contribuir, eu vou orar. Usamos, quem sabe você não, mas muita gente usa como uma desculpa, para não fazer uma coisa eu vou fazer a outra. Biblicamente eu não vejo assim, porque o Senhor Jesus, Ele nos transmite um mandato, e o mandato é muito claro. Ele nos manda ir às nações. As nações, o Brasil é uma nação também, amém? É uma nação também. A gente pensa que quando temos que ir fazer discípulo de todas as nações, só pensamos que todas as nações são aquelas que estão fora do Brasil. Esquecemos que o Brasil também é uma nação e precisa fazer discípulo. Quer dizer, nós somos enviados pelo Senhor a todas as nações, inclusive aqui, ao nosso lado. Quer dizer, eu posso fazer missões aqui, eu não preciso ir, eu posso fazer aqui onde eu estou. Eu posso orar, então eu entendo de que de alguma maneira nós podemos ir, também podemos ao mesmo tempo contribuir e nós podemos orar. Eu passei uma experiência muito bonita aqui, quando eu estava na época, o pastor Ismael me desafiou a cuidar de uma congregação em Hortolândia. Não sei se alguns lembram da época, tínhamos uma congregação em Hortolândia. Eu lembro que quando começamos a movimentar aquele povo em relação a missões, era uma congregação muito, muito, muito simples. Tanto as paredes eram de telha Eternite. Era Eternite por todos os lados. Tanto, claro,
Em cima, o telhado como as paredes. Muito simples. No terreno de uma irmã, não era uma irmã, era uma senhora que emprestou o terreno e na frente construíram esse templo, muito pequenininho. Não sei se alguém lembrará dessa época. Mas esses irmãos, 17 pessoas apenas, desafiamos a fazer missões, a entender um pouco sobre missões. E tomamos como exemplo para trabalhar na consciência missionária o trabalho da nossa irmã, irmã e amiga de muitos daqui, a Zazá. E começamos a falar, levamos o Leif para pregar sobre missões, e levamos também o pastor Enoque Faria, que era um pastor que trabalhava na MTB aqui na época, Associação de Missões, que foi missionário entre os índios. E eles falaram sobre missões e começamos a falar sobre missões. Para que vocês tenham ideia, essas 17 pessoas, a metade delas eram aposentadas ou viúvas pensionistas. Eu acho que tinha umas poucas pessoas, 4 pessoas que tinham trabalho fixo. E as outras eram desempregadas. Começamos a desafiar esse grupo, e para vocês terem uma ideia, resumindo toda a história, além de orar, além de fazer trabalho evangelístico, a igreja levantava, esse grupo levantava naquela época um salário mínimo da época para missões. Um salário, um grupo daquele tamanho. E quando eu retornei lá, porque depois teve algumas coisas, paramos de apoiar esse trabalho, eu retornei para visitar alguém e disse, não era pastor na época, Marinaldo, o que é que eu faço? Eu tenho aqueles cofrezinhos que usamos, latas de refrigerante para fazer cofre, e aí o meu está cheio, o que é que eu faço com ele? Porque ela continuava ainda ofertando para missões. Como é importante chegar a essa consciência missionária e entender de que eu posso fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Não temos que usar a desculpa da viúva para dar uma oferta. Eu vou dar uma oferta da viúva. Quer dizer, a gente está dizendo, muita gente dizendo, vou dar a oferta da viúva. Sabe a viúva pobre que entregou poucas moedinhas ali, o pouco que... E Jesus disse, ela entregou tudo o que tinha. Às vezes a gente diz, eu vou entregar a oferta da viúva, vou entregar pouco, é a oferta da viúva. Mas nós podemos fazer mais se a gente quer. Aquela viúva era o único que ele tinha. E aí a gente usa a desculpa da oferta da viúva para dizer, eu vou trazer pouquinho. Mas pelo menos é simbólico. Deus nos desafia a depender dele constantemente, a fazer a obra do Senhor dependendo dele. Porque se depender da tua capacidade, da minha capacidade, nós não fazemos nada. Aonde chegaríamos se não fosse a graça do Senhor na nossa vida? Nós esquecemos que é a graça do Senhor que nos move, que nos dá o que nós temos. Por isso que as nossas ações, elas devem ter como base o mandato de Cristo Jesus. Que mandato é esse? O mandato é a ordem que ele deu aqui nesse texto que nós vamos ler agora, de ir às nações. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 18. E desculpa, outra vez mais até hoje de manhã lá no satélite Íris não levei meus olhos para ler. Hoje eu não trouxe de novo. Acostumar com óculos é difícil. E eu não tenho, se tiver algum oftalmo aqui que possa me ajudar depois. Mas a verdade é que esse texto aqui nos traz princípios importantes que nós já sabemos muitos deles, mas eu gostaria que você, que tem uma voz bonita, sentado mesmo, pudesse ler alto e para que todos pudessem ouvir também. Capítulo 28, versículo 18 até terminar o... Amém. Olha só que importante, irmãos. O mandato que ele nos deu é de ir e fazer discípulos de todas as nações. Ele define 2 coisas aqui: aonde ir
E o que devemos fazer? Ele diz: ir a todas as nações. Ele não diz que nós devemos ir só a determinado lugar. Ele diz a todas as nações, a qualquer lugar da face da terra. E entendo eu que todas as nações é qualquer lugar onde ainda exista alguém que não ouviu do Evangelho. Ele precisa conhecer de Jesus. Essa pessoa precisa conhecer e experimentar o amor de Jesus na vida dele. E precisa que alguém vá ao encontro dele. A todas as nações, a todos os lugares. Em espanhol fala a los últimos de la tierra. Dá um sentido, mas até os últimos, as últimas pessoas da terra, aonde estiver. Ele define aonde devemos ir e ele define o que devemos fazer. Discípulos. Discípulos meus? Discípulos seus? Não, discípulos de Cristo Jesus. E para mim, uma definição muito rápida de discípulo é aquele que passa pela experiência de conversão em Cristo Jesus, que experimenta do amor de Deus na vida dele, e ele passa a servir a Deus de todo o coração. Assim como você experimentou, assim como nós experimentamos esse processo de transformação nas nossas vidas. Ele precisa, não é discípulo aquele que passa por um curso bíblico, por exemplo, de 3 anos, dizendo que isso é o curso de discipulado. Ele precisa passar por um processo de transformação na vida dele, por mudança de hábitos. Ele precisa, aí ele se torna um discípulo de Cristo Jesus. Ele tem experiências pessoais com o Senhor. Deus transforma o coração dele, fala com ele. Deus trata a vida dele, leva ele a mudanças. Constantemente somos desafiados por Deus. Esse é o discípulo. Ir a todos os lugares e fazer discípulos. Esse é um mandato assim, simples. Só que esse mandato, ele está firmado, se diz baseado também? Ou basado? Não sei qual das duas palavras. Basado? Pois é isso aí. Ele está alicerçado, melhor, sobre 2 fundamentos que eu gostaria de destacar aqui. Quais são essas bases? Quais são esses fundamentos? Primeira coisa que o Senhor Jesus disse quando ele se aproxima dos discípulos, ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Que coisa maravilhosa! Toda a autoridade do Senhor Jesus está sobre a sua igreja, está sobre as nossas vidas. Ele tem todo o poder e autoridade para fazer e transformar, abrir portas e fazer o que Ele quiser. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Quando vamos neste mandato de ir às nações e fazer discípulos, é a autoridade do Senhor Jesus que está sobre nós. Ele tem autoridade, biblicamente nós conseguimos ver, sobre o poder e a autoridade que Ele tem sobre as enfermidades. Ele tem autoridade sobre o pecado. Ele tem autoridade sobre a morte. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Quando levaram aquele paralítico, que desceram, os amigos subiram naquele telhado e desceram o paralítico que estava numa maca e apresentaram ele diante do Senhor Jesus, a primeira coisa que ele falou, ele disse: teus pecados estão perdoados. Claro, aquele paralítico que estava ali, paralítico, queria ser curado da enfermidade, do problema que ele tinha. Mas as primeiras palavras de Jesus disse: teus pecados estão perdoados. E aqueles que estavam ao redor de Jesus disseram assim: mas quem é esse que tem autoridade para perdoar pecados? Quem é esse que perdoa pecados, que quer perdoar pecado? E o Senhor Jesus, conhecendo o coração deles, falou: será mais fácil dizer a esse homem: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? E aí ele disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem, falando dele mesmo, tem autoridade sobre todas as coisas, ele disse ao homem: levanta-te e anda. E o homem imediatamente se levantou. Isso é a autoridade, é o poder do Senhor Jesus. Quando vamos fazer uma visita, quando vamos se encontrar com uma pessoa que seja, em que estado esteja, aquela pessoa mais complicada, não sabemos como chegar, não sabemos como anunciar o Evangelho a essa pessoa, Deus, de alguma maneira, faz com que, de alguma maneira não, o Espírito Santo de Deus trabalha naquele coração, convencendo
como diz a palavra, convencendo da justiça, do pecado e do juízo. É obra de Deus. A tua tarefa, a minha tarefa, é ir e fazer discípulos. É pregar o evangelho a toda criatura. Então, você pode ir também. Você deve ir também. O mandato foi para você. Ao lado da tua casa, com certeza, tem alguém que não conhece o Senhor Jesus. No teu trabalho tem alguém que não conhece o Senhor Jesus. Perto de você sempre terá alguém que não conhece o Senhor Jesus. É a sua tarefa. O mandato é seu. Faça discípulos. Debaixo do primeiro fundamento, da autoridade do Senhor Jesus. Da autoridade do Senhor Jesus. É maravilhoso entender que é Ele que abre as portas. Quando nós chegamos em Pamplona, passamos uma experiência muito interessante, porque já existia um grupo pequeno se reunindo em uma casa, como uma célula. Era uma célula, estava se reunindo nessa casa, cheguei, eles não tinham pastores. Quando cheguei, fiquei nós ficamos 1 ano e meio em Madrid, e depois mudamos, conhecemos esse grupo, começamos a visitar, a conhecer melhor o grupo, e o grupo nos convidou para pastorear. E fomos com o desafio de plantar uma igreja, então, a partir desse grupo. E é interessante que quando eu cheguei lá, esse grupo já tinha um local pequeno, um local que talvez entrasse 30 pessoas, em processo de aluguel, alugado em processo de licença. Irmãos, eles pagaram, eu digo eles e termino dizendo nós, porque eu comecei a entender um pouco. Missionário, quando chega no lugar, ele não sabe nada, ele pensa que sabe. Aí ele descobre que não sabe nada e tem que aprender durante um bom tempo até se adaptar completamente. Eu levei 2 anos para me sentir completamente adaptado, em todos os sentidos, não só em língua, não só em cultura local, mas também aceitar a cultura e viver como se fosse a minha própria cultura. 2 anos para me sentir livre e dizer assim, agora eu estou como se estivesse no Brasil. Esse sentimento de liberdade é importante adquirir. Eu senti que foi assim, e quando chegamos ali, começamos a aprender novas coisas, processo de licença, e esse grupo, nós estávamos juntos já, depois de algum tempo, já tinha passado 4 anos, uns 4 anos alugando um local, gastando quase que R$4.000 todos os meses em aluguel e imposto, em um local que eles não podiam entrar e se reunir. Não podiam, simplesmente porque não tinha licença e porque a polícia já tinha vedado e proibido que eles entrassem para realizar cultos naquele lugar. Então é um grande desafio encontrar um local adequado e que esteja pronto para entrar e que a licença seja rápida. Então, depois de algum tempo, nesse processo todo, o local que vocês viram, o último local que vocês viram, nós percebemos que o grupo, parte dele, porque já éramos um grupo de mais de 50 pessoas, estavam apreensivos, porque eles já tinham vivido o tempo de 4 anos pagando aluguel. Quer dizer, para que pagar aluguel? Alguns podem perguntar, poderia ter deixado de pagar aluguel? Não. Por quê? Porque tem que pagar, tem que estar alugado para poder dar entrada na licença de abertura de culto. Então, esse grupo está um pouco apreensivo, mas pastor, como vai ser? Já essa experiência já demorou tanto tempo. Para vocês terem ideia, 2014, em dezembro, Deus colocou no meu coração, estávamos nos reunindo no hotel, na sala de eventos no hotel, e o Senhor colocou no meu coração que é hora de mudança, é hora de mudar, é hora de ir para um local, não é próprio, mas alugado, mas um local melhor, que reúna todas as possibilidades, todas as condições de realizar atividades com as crianças, de realizar atividades com famílias, com casais. E nós não tínhamos como realizar isso em um hotel. Nem sala tínhamos para as crianças, era uma sala única e as crianças se reuniam fora da sala. E nós começamos a compartilhar isso com a igreja. Na igreja entrava R$2.000 por mês. Isso não era nada. R$2.000 por mês. E Deus começou a desafiar a igreja nesse sentido de um futuro local. E começamos a orar. Eu sou muito medroso, já digo para os irmãos que eu sou muito medroso. Eu não vou aonde Deus não mandou eu ir. Eu não dou um passo se Deus não disser
não, que saia daqui. Se ele não mandar, eu não saio. Eu fico sentadinho lá. Até de repente eu fico esperando demais. Mas eu fico sentado. Eu sou muito medroso para fazer algumas coisas sem ter certeza de Deus no meu coração que tenho que fazer. E eu sei que começamos a orar, levamos 5 meses orando por um futuro local. A igreja se envolveu nesse sentimento. O mês de abril nós íamos passar todo o mês de consagração, 30 dias de jejum e oração, todos os dias alguém jejuando e orando pela igreja, com esse objetivo, o nosso futuro local de culto. No dia, em maio, dia 1º, eu tinha determinado no meu coração com Deus, diz, a partir do dia 1º de maio eu vou começar a procurar lugares de culto, não antes, vou começar a procurar lugar depois de orar, e comecei a procurar local. No dia, 15 dias depois, encontramos esse lugar, quase 500 metros quadrados, uma maravilha. Saí de casa pela manhã, já estava um pouco frustrado, dizendo, Senhor, eu quero sentir, essa é aquela coisa sempre que a gente quer sentir, né? E eu dizia, Senhor, eu gostaria de sentir, tantos pastores falam que foi o local, e não sei o que, o terreno, e sentiu que era aquilo que Deus queria. Eu gostaria de sentir também isso, entrar e pisar no lugar e sentir que é o lugar que o Senhor reservou para nós. E Zenaide ficou em casa orando, saí, cheguei lá, o dono quando chegou, abriu o local, eu já tinha visto esse local, há 3 anos atrás, mas não estávamos buscando, e eu imaginava, isso daqui não dá para ser igreja, mas nesse dia, quando ele abriu o local, e eu entrei, como Deus falando no meu coração, esse é o lugar. Que coisa maravilhosa, saber que ali era o lugar, eu queria isso, e eu fiquei numa alegria tão grande. E quando o dono perguntou para mim, o que é que vocês querem aqui realizar aqui nesse lugar? Querem alugar para quê? Porque era uma loja de colchões, fábrica e loja de colchões. Eu disse para ele, não, somos uma igreja evangélica, queremos aqui transformar uma igreja evangélica. Eu acho que ele ficou mais empolgado que eu, naquele momento, e ele disse, você pode fazer isso, você pode derrubar essa parede, você pode fazer o que você quiser aqui, olha, eu acho que a igreja ficaria melhor assim nessa situação. Ele ficou tão animado, e eu, como diz sempre, quando você vai negociar aluguel, tem que fazer cara de... Eu não sei jogar poker, mas sempre as pessoas dizem, tem que fazer cara de poker, né? Eu não sei nem o que significa. Eu sei que significa ser uma cara sem muito entusiasmo, né? E eu tive que me conter, porque eu queria negociar com ele. E o desafio para alugar esse local era de R$6.000. Quantos... entrava na igreja, que eu falei faz pouco? 2. Agora quem entende um pouco de matemática e de fé, sabe que tem que ter muita fé para chegar a um valor desse 3 vezes mais do que entrava. E a maioria do grupo eram novos convertidos, ainda não tinha aprendido a dizimar, dava oferta, a oferta da viúva, dava aquela ofertinha, né? Mas tivemos uma reunião com a igreja, e isso, eu vejo isso como o poder de Deus, a autoridade de Deus estabelecendo todas as coisas, como Deus fala, como Deus confirma. E nesse dia, nos reunimos, as 50 pessoas na igreja, falamos e perguntamos, irmãos, o desafio são R$6.000, entra 2.000, e como é isso, como vão fazer? E explicamos uma vez mais, porque sempre ensinaram sobre dízimo e oferta, mas explicamos, e eu disse para Deus, Senhor, se chegar a 7.000 e alguma coisa, como eu disse, eu sou muito medroso, Deus, eu não entro nessa. E Deus já sabia, eu digo, Senhor, desculpa, mas eu não entro. Agora, nesse dia, quando nos reunimos, nós fizemos um desafio à igreja, e eles tinham que anotar num papelzinho o valor que eles iam se comprometer para dar todos os meses. Eu disse, todos os meses, não pode ser um mês, o segundo mês depois. E aí, nos reunimos, depois os irmãos se reuniram para contar a contribuição que cada um ia dar. Eram 6.000, chegamos a 7.000. R$7.000. E desde esse dia, para vocês, aí concluindo só essa questão da licença. Pegamos a chave no dia 1º de junho de 2015.
E os irmãos preocupados, vai demorar 6 meses, 1 ano para sair essa licença. Imagina pagar aluguel durante tanto tempo sem sair licença. 1º de junho, recebemos a chave nas mãos, alugou, é nosso. Vamos limpar? Limpamos. Dia 1º de julho, nós já tínhamos a licença nas mãos. A única explicação que a gente pode dar a tudo isso é Deus. É Deus. Precisávamos de quase 30 mil para a licença, só para pagar a licença. Tínhamos uma promessa do Brasil. Irmãos, quando nós confiamos em promessa das pessoas, nós passamos a não mais esperar em Deus e passamos a esperar nas pessoas. Mas quando nós esperamos promessa das pessoas, devemos seguir confiando em Deus, e se Deus opera através das pessoas, amém. Mas a nossa confiança tem que ser sempre em Deus. Não foi nada da oferta, mas nós pagamos todas as licenças que precisamos. Até o dia de hoje, não atrasamos nem um dia de aluguel. Deus é maravilhoso. Quando você vai debaixo da autoridade dele, ele abre portas, ele faz as coisas acontecerem. Quando você sai do seu lugar cômodo e dá um passo em direção àqueles que não conhecem o Senhor Jesus, seja quem for, a autoridade é dele, ele vai abençoar, ele vai trabalhar nesse coração. Você apenas tem que saber que a missão foi dada a você também. Todas as nossas ações, como eu afirmei no início, como servo de Deus, como igreja, deve ter como base esse mandato de Cristo Jesus. E deve ter como base, primeiro, a autoridade do Senhor Jesus. E a segunda coisa é o que esses versículos terminam da grande comissão. No último versículo ele disse que eis que estarei convosco até o final dos tempos. É a presença do Senhor Jesus. Primeiro é a autoridade, e a segunda coisa é a presença do Senhor Jesus. Quando vamos, nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Ele está conosco. Ele caminha ao nosso lado. E aqui, não sei se vocês escutaram essa experiência da Zazá, mas Zazá contou um dia e me chamou muita atenção. E sempre me lembro quando falo sobre a presença do Senhor Jesus, porque ela contou que uma jovem muçulmana teve um sonho. E esse sonho, e ela sempre perguntava quem é Jesus. E nesse sonho aparece alguém chamando na porta dela, batendo na porta, e quando ela abre a porta, pergunta quem é, e ele diz: eu sou Jesus. Jesus, mas onde o senhor mora? Eu moro aqui perto, sou vizinho seu, moro por aqui mesmo no bairro. E ela disse que imediatamente ela no sonho estava de joelhos, e a Zazá chegava e colocava as mãos sobre ela e orava por ela. Esse foi o sonho. E nesse dia a Zazá chega na casa dela, e quando a Zazá começa a conversar com ela, ela conta o sonho, como ela sonhou essa parte desse homem que chamava na porta e se apresentava como Jesus, porque o questionamento no coração dela era sobre quem é Jesus e aonde ele vive. E aí ela começou a contar a Zazá, e a Zazá disse: e agora? O que devemos fazer? Porque como muçulmano tem que ir devagar, né? E ela: o que é que devemos fazer? Ele disse: não, agora a única coisa que falta é eu dobrar meus joelhos e você orar por mim. E ela dobrou os joelhos e a Zazá orou por ela. Isso só pode ser porque na obra missionária, na obra que Deus nos mandou realizar, Ele vai junto conosco. Ele se revela aos corações também. Pensamos que isso é só coisa que devemos fazer, mas quando vamos, Deus também já está trabalhando no coração dele, no coração do vizinho, no coração do nosso companheiro de trabalho. Pensamos que estamos tão preocupados, mas Deus já está preparando, como dizemos, está preparando o terreno para isso. Porque Ele é ativo na sua obra. Ele está junto contigo constantemente.
te ajudando em todos os momentos. Ela contou também uma história de um jovem que se aproximou dela, e como ela disse que tinha muita gente que a polícia mandava para perseguir, para vigiar, para ver se estava evangelizando ou não, porque podia morar, mas não podia evangelizar. E ela se aproximou um jovem e disse, Zazá, conhecia ela, porque uma estrangeira facilmente se conhece, disse, você não tem uma Bíblia para me dar? E ela ficou com medo, porque podia ser um policial paisano, ou, não sei, algum que estivesse armando para ela alguma coisa. Então, ela disse, não tenho nenhuma Bíblia para lhe dar, não. Aí, bem, outro dia, ela encontra o rapaz, outra vez na feira. E ele diz assim, Zazá, você não sabe o que aconteceu comigo. O quê? Eu estava andando pela feira e encontrei uma fita cassete. E cheguei em casa, coloquei a fita cassete. E quando comecei a escutar em árabe, era parte do Novo Testamento gravado em áudio. E a partir daí comecei a ler, e que coisa maravilhosa, aí foi que a Zazá entendeu como o Senhor estava trabalhando no coração dele, e a partir daí ela conheceu que realmente esse jovem estava querendo ter um encontro com o Senhor Jesus. Ele deu uma Bíblia, esse rapaz se converte. Isso é porque nós não estamos sós, Ele está conosco. A obra do Senhor, o mandato, esse mandato você não vai fazer sozinho. A palavra do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo chega a dizer que o Evangelho, esse conhecimento do Evangelho, o Evangelho por que é o próprio Senhor Jesus, é o poder de Deus, esse poder que transforma, esse poder que atua na vida do homem. Não nos preocupemos se nós sabemos ou não sabemos, se temos conhecimento, muito conhecimento ou pouco conhecimento. Apenas tenha a atitude de ir às pessoas em obediência ao Senhor, ao seu mandato, e fazer discípulos. Não fique se perguntando como é que se faz discípulos. Simplesmente viva o Evangelho, pregue, tenha a atitude de evangelizar, e vamos com base à autoridade e à presença do Senhor Jesus. É só dessa forma que devemos realizar a obra missionária, aqui no Brasil e fora, em qualquer lugar. Se nós não temos o poder do Senhor sobre as nossas vidas e a presença do Senhor constantemente ao nosso lado, nós não podemos fazer nada. É como Moisés falou para o Senhor, com muita ousadia que tinha, Moisés, quando conversava com Deus, e disse: Senhor, se o Senhor queria mandar um anjo para acompanhar o povo, e Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, o Senhor mesmo não for conosco, nós não saímos daqui. E aí, porque ele diz: esse é o teu povo, esse é o teu povo, o Senhor me colocou aqui para levar eles à terra prometida, mas é o teu povo, não mande outro. Se o Senhor não for, nós não saímos daqui. Aí Deus disse: eu vou com vocês. A presença dele está contigo a cada momento que passa. Lembre-se, irmãos, e quero deixar isso muito claro, que o mandato bíblico não foi dado a alguns, foi dado a você. Foi dado a você. E você, quando for realizar e obedecer ao Senhor nesse mandato bíblico, saiba que o melhor de tudo é que a autoridade do Senhor Jesus está sobre a tua vida, e a presença dele está contigo também. Amém?